Sabe quando uma lei nova parece que muda as regras do jogo para quem já tinha um direito? Como é que a justiça reage a isso? Hoje a gente vai fundo numa decisão, olha, importantíssima, lá do Tribunal de Turim. Ela está causando bastante barulho no mundo da cidadania italiana. Nós tivemos acesso a uma sentença recente, ela é de março, mas saiu agora em junho de 2025. E nela, um juiz de Turim fez algo bem diferente. Ao invés de só decidir um caso ali sobre as novas regras da cidadania por sangue, o ius sanguinis, ele pegou a questão toda e mandou direto para a Corte Constitucional Italiana. Basicamente, ele está questionando se o decreto novo, o 36 de 2025, que mudou tudo, se ele é válido mesmo, né? Então, a nossa ideia aqui é entender direitinho os argumentos desse juiz e por que essa decisão é tão marcante para quem está buscando a cidadania italiana por descendência. Vamos mergulhar nisso aí. O que exatamente estava sendo discutido nessa ação? Olha, essa ação começou logo depois que o decreto novo entrou em vigor, sabe? E ela já foi direto ao ponto. Questionar a constitucionalidade dele. O ponto central, o X da questão mesmo, é a aplicação retroativa, quer dizer, tentar aplicar essas regras novas, mais duras, para situações de pessoas que, na verdade, já tinham direito à cidadania antes da lei sequer existir. Entendi. E essa questão da retroatividade, como é que o juiz de Turim viu isso? Parece que foi aí que ele focou, né? Exatamente. O juiz foi muito claro, ele disse que essa norma nova não pode sair limitando um direito que a pessoa já tinha. E ele fez uma distinção crucial aqui. O status de cidadão italiano por descendência, ele é visto como um direito que você adquire no momento do nascimento, a título originário. Ou seja, você já nasce com ele, não é algo que você busca depois, uma expectativa, é um direito seu. Então a lei não pode simplesmente voltar no tempo e tirar ou limitar um direito que já estava consolidado, assim, sabe? Isso. Isso bate de frente com princípios básicos da Constituição italiana, imagino, certo? Perfeitamente. A decisão aponta que isso viola vários pilares da Constituição. Primeiro, os artigos 2 e 3, que falam da igualdade. O juiz argumenta que a lei acaba criando uma divisão, assim, meio arbitrária, sem uma justificativa real, entre quem pediu a cidadania antes e quem pediu depois da norma nova. Trata a gente igual de forma diferente. Faz sentido. E além da igualdade, que outros princípios ele mencionou? Teve mais coisa. Teve sim. O juiz também ressaltou a violação da razoabilidade, que eles chamam de ragionevolezza, e da confiança na segurança jurídica, o affidamento nella sicurezza giuridica. O que ele quer dizer é que uma mudança tão de repente e ainda por cima retroativa diz respeito à confiança básica que as pessoas tenham de que as leis vão ter uma certa estabilidade, né? Ele até citou outras decisões da própria Corte Constitucional, tipo a 69 de 2022, que já falavam sobre proteger essa confiança. Então já existe um histórico de decisões nesse sentido, de proteger essa estabilidade. Sim, e não só da Corte Constitucional. O juiz lembrou também o que a Corte de Cassazione, que é tipo o STJ deles, já disse várias vezes. Como numa sentença de 2022, a 25.3118. Ela reafirma que a cidadania e os sanguinis é isso, um direito do nascimento permanente, que não prescreve, não se perde com o tempo e que você sempre pode pedir o reconhecimento na justiça. Aplicar essa lei nova para trás seria quase como revogar, mesmo que sem dizer com todas as letras, a cidadania de quem já tinha esse direito. Entendi. E teve também uma menção ao artigo 117, onde ele entra nessa história toda. Bom, o artigo 117 basicamente diz que a Itália tem que respeitar os tratados internacionais e as regras da União Europeia. O juiz indicou que esse decreto, como ele pode acabar tirando a cidadania de gente retroativamente e sem dar uma saída clara, tipo um prazo para a pessoa se ajustar, sabe? Isso poderia ir contra essas normas internacionais que protegem as pessoas de perderem a nacionalidade de forma arbitrária. Nossa, essa análise é bem profunda mesmo, né? Pegando a Constituição, tratados. E qual foi o resultado prático disso tudo lá no processo de Turim? O que aconteceu no final das contas? Então o juiz viu que a questão era muito relevante e que o questionamento tinha fundamento. Não era algo sem pé nem cabeça. O termo técnico é não manifesta infundatezza.
Por causa disso, ele decidiu suspender aquele processo específico que ele estava julgando, deixou em pausa. E o mais importante, ele enviou a dúvida sobre a legitimidade constitucional do artigo 3 bis do decreto direto para a Corte Constitucional Italiana avaliar. Ah, então o caso da pessoa fica parado por enquanto, mas a questão geral, a constitucionalidade da lei, vai para a Corte Máxima decidir. Quais são as implicações disso? O que isso significa na prática? Olha, o que é fascinante é a rapidez e a força disso. Parece ser uma das primeiras, se não a primeira mesmo, decisão de um juiz que leva a constitucionalidade desse decreto novo para a Corte Constitucional desse jeito. Embora não seja a palavra final sobre o caso daquela pessoa específica, o jeito que o juiz de Turim argumentou é um sinal bem forte contra a validade do decreto como ele está, principalmente essa parte da retroatividade. Isso deve dar uma acelerada nas coisas, né? Com certeza. Leva o debate para o palco principal muito mais rápido do que talvez se esperasse. Isso pode trazer uma definição mais cedo e uma definição que vai valer para muitos processos. E também, valida os argumentos técnicos que muitos advogados especialistas na área já vinham levantando desde que o decreto saiu. É um reconhecimento importante dessas teses pela justiça. Baseados na Constituição, na tradição do ius sanguinis, para levar o questionamento sobre a lei nova direto para a Corte Constitucional. É isso. Exatamente isso. É um desenvolvimento chave para quem está nesse processo ou pensando em começar. A decisão final da Corte Constitucional sobre esse artigo do decreto vai ter um impacto direto e enorme em milhares de casos. Isso deixa a gente pensando, né? Como é que um sistema jurídico, hoje em dia, consegue equilibrar a vontade de criar leis para o presente, para o futuro, mas, ao mesmo tempo, respeitar os direitos que as pessoas já tinham adquirido lá atrás com base nas leis antigas? E qual vai ser o peso dessa tradição tão forte na Itália do direito de sangue, o ius sanguinis, na decisão final da Corte Constitucional, né? Fica a reflexão. Bom, agradecemos a companhia nessa análise, vamos continuar de olho nos próximos capítulos dessa história.